Iniciaremos o nosso estudo sobre Node.js, onde nós vamos escrever JavaScript do lado do servidor. Então vamos lá. O Node.js, ou simplesmente Node, é um ambiente runtime do JavaScript do lado do servidor. Um ambiente runtime significa que o Node permite que o JavaScript seja usado em muitos lugares fora do navegador, como no lado do servidor, por exemplo. Há vários recursos notáveis oferecidos pelo Node, o que o torna, sem dúvida, de grande interesse pela comunidade de desenvolvedores. E o que é o Node.js? É um ambiente que nos permite utilizar JavaScript no back-end. Considerando o desenvolvimento de software, o back-end é a parte da aplicação não apresentada de forma visual ao usuário. O usuário costuma visualizar o HTML, o CSS, um alerta de JavaScript, o que chamamos de front-end da aplicação. Ao tratarmos de back-end, estamos considerando a camada referente às regras de negócio da aplicação. É onde acessaremos o banco de dados, a integração de serviços de terceiros, tais como plataformas de pagamento, serviços bancários, notas fiscais, entre outras coisas. Portanto, o Node nos possibilita executar o JavaScript tanto no front-end como também no back-end. No back-end, especificamente, não lidamos com eventos do usuário final, como a definição de ações a partir de eventos como clique em botões ou passagem do mouse em cima de botões, mas sim por meio de rotas, quando o usuário acessa um endereço na aplicação e é disparado algum código Node a ser executado. O Node não é considerado uma linguagem. Ele utiliza a linguagem de programação JavaScript. Nós o consideramos uma plataforma para desenvolvimento back-end. O Node.js, ele é um wrapper, um empacotador, em um mecanismo de JavaScript chamado V8. E a V8 é uma máquina que é executada por trás do Chrome. O Google Chrome, por exemplo, ele necessita dessa engine, desse motor, para interpretar o JavaScript e produzir o resultado no front-end. O V8, ele ativa vários navegadores. Além do Google Chrome, inclui, por exemplo, o Opera e o Microsoft Edge, por exemplo. O Node.js permite a execução do JavaScript com o mecanismo V8 fora do navegador. Além disso, ele contém muitas otimizações do V8, das quais os aplicativos em execução em um servidor podem precisar. Por exemplo, o Node.js adiciona algo chamado buffer ao V8. Esse buffer permite que o V8 trabalhe com arquivos. Isso o torna uma opção incrível para a criação, por exemplo, de um servidor web. O Node ele pode ser comparado a linguagens de programação como PHP, Ruby, Python, Java, ou qualquer outra que se aplique do lado do back-end. No entanto, devido à sua flexibilidade em termos de ambiente e outras coisas, ele se destaca com algumas vantagens que nós veremos no decorrer do nosso curso. Esse ecossistema Node.js também é sofisticado graças ao NPM, que é um gerenciador de pacotes para Node.js, em que todos podem compartilhar as próprias bibliotecas Node.js. O gerenciador de pacotes NPM, ele nos permite instalar ferramentas de terceiros, escritas por outras pessoas para uso local. Por exemplo, uma biblioteca que nos permita a integração com algum meio de pagamento, como PagSeguro ou PayPal. O Node, ele nos permite tal integração. Além da instalação de ferramentas de terceiros,
o NPM nos permite fornecer nossas próprias bibliotecas desenvolvidas, a partir da criação do nosso repositório global. Podemos também compartilhar as nossas bibliotecas, onde terceiros, por meio do NPM, eles poderão instalar dentro de suas aplicações as nossas bibliotecas, aquelas bibliotecas que nós criamos. E por que utilizaremos o Yarn em nosso curso? O Yarn é também um outro gerenciador de pacotes, com as mesmas características do NPM. No entanto, nós o utilizamos por considerá-lo mais rápido e com mais recursos disponíveis. Por isso, nós fizemos essa escolha pelo Yarn no nosso curso. Podemos comparar o NPM e o Yarn como bibliotecas de outras linguagens tradicionais. No PHP, por exemplo, utiliza-se a biblioteca Composer. No Ruby, as RubGems. No Python, o pip. Nós poderíamos também considerar o Maven no Java, entre outros gerenciadores de pacote. Nós vamos destacar agora algumas características dessa plataforma Node, que a tem tornado tão conhecida e tão procurada para ser utilizada por várias empresas. O Node.js, ele utiliza uma arquitetura controlada por evento. Ele tem um loop de eventos para sua orquestração, em um pool de trabalho para tarefas de bloqueio. Esse loop de eventos é o que permite que o Node.js processe operações simultâneas, de acordo com um diagrama de alto nível. Essa arquitetura Event Loop é uma arquitetura baseada em eventos, que possui um ponto central chamado Call Stack. A Call Stack refere-se a uma pilha de eventos. Podemos pensar nesse evento como uma função disparada pelo nosso código, que o Node processa por meio de um loop eterno. Vamos imaginar uma estrutura de repetição do tipo while true, ou enquanto verdadeiro, muito conhecida entre os programadores, que fica executando em formato de pilha de forma indefinida, verificando sempre se há uma nova função disparada pela aplicação. O Node também é considerado single thread, ou seja, ele é executado em apenas uma thread do processador. Vamos considerar um processador que possua 4 cores. O Node não será executado ao mesmo tempo nesses 4 cores. O processo será alocado apenas em um core do processamento. No entanto, o Node utiliza várias libs, bibliotecas do C++ por trás dele, onde a mais famosa delas é essa libuv. Dessa forma, ele nos permite utilizar multithreads no processamento. Então, por debaixo dos panos, o C++ utiliza, entre outras threads do processador, tornando o processamento de call stack mais ágil, fornecendo assim uma resposta de processamento muito mais ágil, muito mais rápido para o cliente. Um outro destaque do Node é que ele possui uma arquitetura chamada Non-Blocking I/O, que de forma traduzida significa entrada e saída não bloqueante. Isso significa que quando fazemos uma requisição ao Node, por exemplo, para acesso a uma página que nos retorna uma linguagem, não será necessário o retorno de todos os dados dessa listagem de uma só vez. O retorno poderá ser feito em partes, pois a conexão ela não será perdida. A conexão é sempre mantida, diferentemente de como ocorre com outras linguagens, como o PHP, que a partir do momento em que foi efetuada uma resposta, um HTML, um texto, um JSON, ou uma outra coisa qualquer, de uma requisição para um cliente, a conexão se perde entre front-end e o back-end. Já no Node, é utilizado o poder do non-block I/O, onde em aplicações de tempo real, a conexão é mantida sempre aberta.
a partir de chamadas do front-end para o back-end, recebendo o tempo todo novas conexões ou novas requisições. Esse recurso é muito comum na utilização de chats, onde o front-end faz uma requisição ao back-end por meio de um protocolo chamado WebSockets, que nada mais é do que uma requisição do front-end ao back-end que nunca se fecha e que fica recebendo sempre novas chamadas e enviando novas respostas. Somente linguagens como Node, que possui essa arquitetura non-block I/O, nos permite esse tipo de processamento. Bom, após a apresentação desses conceitos de Event Loop e Call Stack, imagine como seria isso na prática. Considere essa Call Stack da figura como uma pilha. A partir do momento em que se executa uma função 1, por exemplo, essa função será inserida dentro da Call Stack. Ao executarmos uma nova função 2, ela também é inserida na Call Stack. Executamos uma nova função 3, ela também é inserida na Call Stack. Função 4, e assim por diante. De acordo com a sua logística, o Event Loop ele irá monitorar essa Call Stack, executando função por meio de multithreads com o C++ por detrás. Essa é uma logística interna do Node, que ocorre de forma totalmente transparente, de maneira que o programador ele não precisa se preocupar. No nosso contexto de computação, essa Call Stack é de fato uma pilha. É um princípio, né? Baseado no conceito de last in, first out, LIFO, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai, caracterizando um empilhamento de funções. Na prática, seria o seguinte: a última função a entrar na pilha será a primeira a ser processada. Ao executarmos essas 4 funções, a primeira a ser executada será a que entrou por último dentro da aplicação. Essa é a característica da Call Stack. Bom, agora nós vamos falar sobre alguns frameworks baseados em Node. Dentre os frameworks baseados em Node, o Express, que acredito ser o mais famoso, ele possui algumas características de destaque. A primeira delas seria um framework sem opinião, ou seja, como uma estrutura totalmente aberta para criarmos uma estrutura de forma que desejarmos. Nós não temos limitações nas nossas ações da programação. Outra coisa, ele é considerado ótimo para iniciar, o que significa que ele é um micro-framework com poucas funcionalidades, mas com papéis muito bem definidos e que exige um mínimo de conceitos para iniciarmos sua utilização. Ele é muito utilizado em microserviços, que é uma arquitetura muito difundida na atualidade, constituída no particionamento de aplicações em vários microserviços, o que nos permite agrupar a aplicação em diferentes serviços, onde nós podemos reduzir o seu tamanho, melhorando a organização e também a legibilidade dos códigos, tornando assim de uma forma mais performática. Nós também podemos citar alguns frameworks considerados opinados, que são bastante produtivos, mas que nos limitam na utilização de seus recursos, como é o caso do Adonis.js e também o Nest.js. Bom, e assim nós concluímos essa parte conceitual, onde nós apresentamos o Node.js